Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Conosco aqui está tudo bem, graças a Deus. E vamos lá para mais um vídeo incrível aqui nesse canal. E tá bem interessante o cenário político lá do Brasil, né? Brasil e Estados Unidos, né? Anda acontecendo aí algumas coisas bem interessantes aí que eu vou passar aqui para vocês, tá? Estou gravando esse vídeo no dia 29, dia 29 de maio, né, de 2025. Essa matéria ela saiu ontem, tá bom? E nós vamos decorrer aqui sobre a matéria e vou dar os meus 2 centavos aqui de opinião, tá? Já aproveito para deixar aqui uma informação, se caso você gosta desse canal, se você se sente confortável aqui também, se sente representado nesse canal, deixe seu like aí, subscreva o canal, ajuda a gente a crescer aí. E meu muito obrigado a vocês que já são inscritos, vocês que veem um vídeo, dá aí o seu like ou o seu dislike também, ou faz o seu comentário. Eu agradeço demais, tá? Vamos lá. O que está rolando aqui? Vou ler para vocês e depois eu já vou contextualizar mais ou menos para vocês. Após a ameaça a Moraes, o governo Trump anuncia que vai restringir vistos a autoridades estrangeiras, né, que queiram ir ali para os Estados Unidos, tá? O que está rolando? Esse aqui é o secretário lá de Estado, né, o Marco Rubio, dos Estados Unidos, e ele já, desde o início do mandato do Trump, que eles estão com aquela briga, né, com alguns países que têm uma certa ditadura, né, ou autoridades que querem fazer, que colocam os Estados Unidos ali como vilão, né, os próprios americanos, principalmente de direita, né, como vilões. E o que eles estão fazendo agora? O governo está se movendo agora para restringir a entrada, né, dessas pessoas aí nos Estados Unidos, tá? E aqui depois eu já vou dar mais umas informações ali da minha opinião para vocês. Vamos lá. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, né, disse que vai anunciar nessa quarta-feira, dia 28, no caso, o dia de ontem, né, restrições a vistos para autoridades estrangeiras que são cúmplices na censura de americanos. Ou seja, tinha americanos antes do início do mandato do Trump, né, que, por exemplo, vinham para o Brasil, né, e vinha dar opinião aqui a respeito do Alexandre de Moraes, por exemplo, e esses americanos iam e havia uma certa censura, né? E também aí tem outros casos de brasileiros que foram para lá, que têm visto, né? Tem residência fixa nos Estados Unidos, e o Alexandre de Moraes, no caso do Alexandre de Moraes, né, estava tentando imputar que essas pessoas fossem presas nos próprios Estados Unidos, ou seja, quebrando ali a jurisdição, né, que é só dentro do Brasil. Ele queria fazer a mesma coisa, só que em outro país. Tá? Esse é o meu entendimento do caso, porque é o que a gente viu, que ele mandava prender, agora está tendo o caso também de tá tendo uma acusação aí com o filho do Bolsonaro que está, né, nos Estados Unidos, ou seja, o cara está querendo prender a pessoa que está lá fora, que, né, que a gente sabe muito bem que no Brasil hoje em dia, hoje você não pode fazer uma crítica a um ministro do STF ou até mesmo um presidente aí, né, que você, né, meio que fica na mira deles aí, né? Mas aqui a gente vai falar porque nós somos cidadãos e a gente não tá nem aí, tá? Vamos lá. Na semana passada, Rubio chegou a dizer ao Congresso americano que o governo dos Estados Unidos estudava a possibilidade de sancionar, por exemplo, o Alexandre de Moraes, né, do STF, por supostas ações do ministro contra a liberdade de expressão de pessoas e empresas dos Estados Unidos. Aí entra aquela situação, né, do X lá no Brasil, que é o antigo Twitter, né, que ele foi banido por alguns dias ali, ficou um período bem conturbado da rede social, deixou de funcionar no Brasil devido a essas sanções aí, tá? Então aí a matéria vai decorrer sobre isso, né? Ó, que o Marco Rubio disse, ó, hoje estamos anunciando uma nova política de restrição de vistos, né? Que se aplicará a autoridades estrangeiras e indivíduos cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao modo de vida americano, um direito de nascimento sobre o qual o governo estrangeiro não tem autoridade, declarou ali, né, o Marco Rubio, tá? Na minha opinião aqui sobre a liberdade de expressão, eu acho que todo mundo tem que ter o seu direito de liberdade de expressão, de expressar e de falar o que ela entende, ok? Porque
hoje nós temos, por exemplo, aí você pode falar assim, mas a pessoa pode fazer qualquer coisa que não vai ter consequência para ela. Na verdade, tem, porque nós já temos algumas leis no Brasil, elas já são leis bem antigas, ao qual qualquer coisa, se você, por exemplo, imputar um crime a uma pessoa, você tem que provar que essa pessoa cometeu aquele crime. Então, se você for, por exemplo, numa rede social e chamar uma pessoa de ladrão, por exemplo, você tem que provar que aquela pessoa foi e cometeu o ato ali, né? Que a pessoa é um ladrão, entende? E há leis aí de defamação, né? Há leis aí sobre calúnia, né? Que podem sim imputar ali a uma a um caso mesmo ali criminal, né, onde essa pessoa pode vir a ser presa, né, ou pagar uma indenização devido a estar caluniando uma pessoa, né? Então isso se aplica às redes sociais. Se a gente for ler a lei lá, ela se aplica totalmente ali às redes sociais. E aí a gente entra nessa questão de haver uma certa censura ali no Brasil, né? Como também atualmente o governo está tentando aí também passar uma lei para restringir algumas coisas nas redes sociais. Eu acho realmente ali desnecessário, uma vez que nós já temos leis para isso, né? Que se aplica ali às redes sociais, à internet em si, tá? Vamos lá, tem uma outra matéria aqui que já é uma matéria do dia de ontem também, né? Do dia 28, mas ela já se aplica a hoje, tá? Que fala o seguinte, ó. Olá, Alexandre. Após os Estados Unidos restringir vistos para autoridades estrangeiras, né, foi o que aconteceu, o assessor de Trump marca, o ex-assessor de Donald Trump marca Alexandre de Moraes ali, né, o Moraes, nas redes sociais, tá? Tem um vídeo aqui que eu vou passar para vocês também. Eu vou mostrar aqui logo o print para vocês. Esse é o ex-assessor, né, Jason Miller, o ex-assessor do Donald Trump, e ele marcou ali, né, o Alexandre de Moraes nessa postagem dele, né, falando sobre a questão do visto, né, que está sendo bloqueado ali, o visto, aí disso que eles estão falando aqui da censura dos americanos e tal, e aí o cara foi lá e marcou o Alexandre de Moraes, né, como que se isso fizesse alguma coisa. Na minha visão, você marcar uma pessoa na rede social, marcar um ministro na rede social, não faz diferença nenhuma, né, mas pode ser um início aí de uma coisa bem grande que está por vir aí, tá? Eu também fico imaginando, pensando na seguinte situação. Se essas pessoas, por exemplo, como o governo do Brasil, né, fala tanto que os Estados Unidos é o vilão ali da coisa, o próprio Alexandre de Moraes também já falou algumas vezes que os Estados Unidos ali é um certo vilão, né? Eu fico tentando entender por que essas pessoas têm empresas, têm investimentos nos Estados Unidos ou até mesmo vão com certa frequência para os Estados Unidos, sabe? Porque se eu não gosto, por exemplo, de um lugar, vamos pegar, por exemplo, que eu não goste de ir para a Itália, né? Não gosto da Itália, não gosto da Itália. Então, o que eu vou fazer na Itália se eu não gosto daquilo? Se eu não gosto daquele lugar? Entende? Então, é bem complicado. E vou passar um videozinho aqui para vocês verem a notícia também, para que a gente possa só finalizar aqui. Vamos lá. Obviamente é um recado, mas na sua visão, é o começo do que eles vão fazer com o Supremo ou isso já estava previsto? Olha, Andréia, o que a gente sabe foi a declaração do Rubio na semana passada, em resposta, a Raquel explicou, a um deputado da Flórida, e agora vem essa questão dos vistos. Ele cita a América Latina e cita a questão de contas que teriam sido bloqueadas, no caso de cidadãos americanos e residentes permanentes. Se aplica ao Rodrigo Constantino, que é cidadão norte-americano, e ao Paulo Figueiredo, que é residente permanente, portador do Green Card aqui nos Estados Unidos. Mas não cita o nome do Alexandre de Moraes, até porque não está claro que o Alexandre de Moraes tenha visto válido dos Estados Unidos, se o visto seria cancelado, não cita o nome dele, ou se ele pretende aplicar para um visto dos Estados Unidos. Não significa que é só o Brasil, é uma coisa que é mais ampla do que o Brasil. É importante frisar que países como a Índia, a Turquia e a Arábia Saudita, com sucesso, conseguem convencer o X a bloquear contas nos Estados Unidos. Mas a expectativa era de que fosse aplicada a lei Magnitsky, né? Que aí sim se aplicasse nominalmente contra qualquer autoridade estrangeira. Essa autoridade estrangeira não pode mais ter acesso às principais bandeiras de cartão de crédito, não pode, na prática, ter mais cartão de crédito e contas em banco. Não é isso que ocorreu agora. Se é o começo, não dá para saber. O que a gente sabe é que ele anunciou essa questão do visto. Pois é, pessoal. É isso. Então, assim, eu acredito que isso possa ser um início de fato ali, né?
de uma resposta ali, por exemplo, ao ministro aí, Alexandre de Moraes, e a outros políticos aí também, tá? Isso não é diretamente ali uma briga com Alexandre de Moraes, apesar do ex-assessor lá marcar o Alexandre de Moraes, né? O Jason Miller, mas eu acho que isso pode ser o início aí, né, de uma certa caçada, digamos assim, tá? É isso, pessoal. Eu paro por aqui, tá bom? Se você chegou até aqui, eu agradeço, tá? Se você puder deixar o seu like, seu comentário, se você puder seguir o canal, compartilhar com algum amigo seu que se interessa ali, né, e queira saber das notícias aí que tá acontecendo aqui no Brasil. E eu volto em breve no próximo vídeo, beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto.